Olá, queridos alunos, tudo bem? Boa terça-feira. Hoje é dia 4 de agosto de 2020. Estamos iniciando a nossa aula de História. Hoje iremos falar sobre os portugueses, né? Na verdade, iremos relembrar, porque esse assunto vocês já estudaram ao decorrer do semestre, não é verdade? Então vamos lá, pegando as agendas. Agenda do lado, lápis, borracha, combinado? E prestando bastante atenção. Primeiro iremos copiar a agenda. Procurem aí a data de hoje, 4 de agosto de 2020. História, atividade disponível na plataforma. O que é isso? Hoje vocês não irão copiar no caderno. Irão responder à atividade que está disponível lá na plataforma do plural de vocês, tá? Só ler, responder, que automaticamente as respostas de vocês irão chegar para a tia. Não precisa tirar foto, não precisa copiar do computador, tá ok? E estudar a página 12 do livro de história de vocês, tá? Que a tia vai fazer a arruição amanhã, quarta-feira, na nossa aula ao vivo. Combinado? Então, história, atividade disponível na plataforma e estudar a página 12 de história. Ok? Quem não copiou ainda não tem problema. Pausa o vídeo, copia e dá sequência depois que copiar. Vamos lá? Então, vamos falar sobre os portugueses. Quando foi que os portugueses chegaram aqui? Quando foi que eles avistaram o primeiro pedaço de terra? Em 1500, né? No ano de 1500 chegaram as primeiras caravelas na costa brasileira, né? Lá próximo a Porto Seguro, certo? E nesse período, alguns europeus eles faziam grandes expedições marítimas. O que seria isso? Vamos dizer que era um tipo de viagem, de cruzeiro, né? As pessoas dos outros continentes, de lá da Espanha, da França, da Inglaterra, eles entravam nessas embarcações e saíam navegando à procura de novas terras, de descobrir novos pedaços de terras e encontrar riquezas para levar para os seus países. Então, era assim que acontecia as grandes expedições marítimas, certo? Então, os portugueses e outros povos europeus, eles procuravam sempre descobrir diferentes rotas de comércio, o caminho mais curto para levar de um continente a outro, procurando enriquecer o seu país. Eles faziam esse comércio, né? De venda, compra. E os portugueses, eles estavam, na verdade, procurando o caminho mais rápido de chegar até as Índias, que é o continente, que é onde fica o continente asiático. Tá? Então, eles procuravam, né, o caminho mais próximo, mais rápido de chegar até as Índias. Lá nas Índias, a intenção de todo europeu era comprar as especiarias. Eles iam atrás das especiarias que eram vendidas lá, como o cravo da Índia, o gengibre, a pimenta, certo? Então, eles estavam atrás dessas especiarias, que naquela época eram muito caras, muito, mas muito caras mesmo, né? Essas especiarias, elas serviam para conservar os alimentos e que alguns países não tinham, né? Então, o que é que eles faziam normalmente para conservar os alimentos durante alguns dias? Salgava, colocava bastante sal e até determinado dia, 3, 4 dias, às vezes até uma semana, a carne e alguns alimentos ainda estavam bons para serem consumidos, porém muito salgados. Então, essas especiarias, né, esses temperos, como nós conhecemos hoje,
serviam para conservar os alimentos por mais algum tempo. Então, era um produto bastante valioso naquela época, tá? Eles iam atrás do cravo da Índia, do gengibre, do açafrão da terra, noz moscada, a da canela, a pimenta do reino. Estão vendo aí no vídeo as imagens? Então, esses temperos, que é como nós conhecemos hoje, naquela época, eles eram conhecidos como especiarias e era tido como um tesouro, certo? Então, esses produtos eram utilizados para conservar e dar sabor aos alimentos, como a Tia já tinha falado. Também servia, né, para fazer remédios, produtos de beleza. A canela ela serve, né, para ajudar a garganta, quando a garganta está um pouco irritadinha, faz uma misturinha de canela com gengibre e ajuda a melhorar a respiração e a ardência da garganta, certo? Então, esses produtos, essas especiarias eram vendidas em outros países por um preço muito alto. Então, acabava gerando lucros enormes para os comerciantes que faziam a venda desses produtos. Por isso, ele era tido como um grande tesouro para aquela época, certo? Inicialmente, quando os portugueses chegaram aqui, eles procuraram logo o que tinha de mais valor nas nossas terras, tá? E encontraram o pau-brasil. O pau-brasil era uma árvore que ainda é, mas está em extinção, porque ela foi muito explorada, certo? Ela era comum no litoral e dela era possível extrair um pigmento vermelho, que poderia ser usado como tingimento de tecidos, né? Então, quando os portugueses descobriram a função do pau-brasil, né, eles procuraram logo fazer exploração da madeira dessa árvore para levar para os outros continentes. Para quê? Para vender e ganhar muito dinheiro. Na exploração dessa árvore, não eram eles que faziam o trabalho pesado, não eram os próprios portugueses, nem os espanhóis, que logo depois foram chegando, que faziam esse trabalho pesado. Eles começaram a colocar os índios para fazer a extração das árvores e levar as toras das árvores enormes, aquelas toras de madeira pesada, e colocar dentro das embarcações, das caravelas. Só que aí os índios começaram a perceber que eles estavam sendo escravizados, certo? Como eles conheciam muito bem a região, que era a região de matas, aonde eles viviam, né? Porque os intrusos ali eram os portugueses, a terra já era dos índios. Então, eles tinham um vasto conhecimento de toda a região onde eles estavam. Então, o que foi que eles fizeram? Começaram a fugir. Eles conheciam muito a mata e não aceitaram aquela exploração, né, de estar trabalhando, de estar sendo castigado, tá? Então, foi isso que aconteceu durante alguns anos em que os portugueses estavam aqui para colonizar, né, onde a gente conhece hoje como Brasil. O nosso país Brasil, ele há muitos anos atrás, ele foi uma colônia de Portugal, certo? Então vamos lá. Já em 1532, o rei de Portugal, ele teve uma ideia de enviar outros portugueses para morar aqui no território brasileiro. Quando eles chegaram aqui, eles construíram a primeira vila, que foi a Vila São Vicente, que ela é localizada lá no litoral, na beira da praia, no estado de São Paulo. Na vila, né, os portugueses eles deram início
a uma atividade econômica que, naquela época, foi muito importante, que foi a plantação de cana e a produção do açúcar. Então, a região, né, aqui é a nossa região, o nosso clima, ele é favorável para o crescimento da cana-de-açúcar, né, por ser um clima quente, né, ele tem um solo favorável à criação da cana-de-açúcar. A cana não se desenvolve em ambientes frios, só em ambientes quentes. Então, naquela época, né, eles perceberam que mesmo levando a cana-de-açúcar, as mudas, para serem plantadas em outros países, em outros continentes, eles perceberam que a cana, que a plantação, ela não iria se desenvolver, né? O único lugar ao qual ele se desenvolve muito bem é aqui na nossa região, certo? Que é no continente americano, na América do Sul, que é onde a gente vive, no Brasil, tá? Então, a plantação de cana-de-açúcar e a produção do açúcar que vem da cana foi muito importante naquela época, né? Com essa produção, eles criaram vários produtos, como o próprio açúcar, a cachaça. Com a produção do açúcar, eles conseguiram inventar algumas receitas para fazer doces, tá? Agora vamos para a nossa atividade que está lá na plataforma, certo? Vocês irão lá abrir com o login, com a senha de vocês, tem uma atividadezinha que é igualzinha a essa, tá? Ao contrário dos astecas, maias e incas, os indígenas brasileiros não moravam em vilas ou cidades. Eles viviam em aldeias, no litoral ou no interior da mata. Então, foi com a chegada dos portugueses que as nossas vilas e cidades começaram a ser construídas. Ou seja, as vilas e as cidades, elas foram influências portuguesas também na nossa cultura, tá? Então, os portugueses também deixaram essa marca na nossa cultura. Marque um X na primeira vila fundada pelos portugueses. Qual foi a primeira vila que os portugueses fundaram ao chegar aqui? Foi Salvador, São Vicente, Porto Seguro, São Paulo de Paritininga. Tá bem fácil, certo? Só marcar um xizinho na vila. A primeira vila, né, construída pelos portugueses. Quando os portugueses chegaram à América, quem era o povo que dominava a maior parte do território brasileiro? Muito fácil essa também, né? Quem eram os povos que já estavam aqui quando os portugueses descobriram o Brasil? Super fácil, não é? Então, meus amores, façam tudo com bastante capricho, prestem atenção. A atividade não está difícil, está bem fácil e prestem bastante atenção, porque essas questões, certo? Estão servindo como uma revisãozinha e uma preparação para quando vocês forem fazer a avaliação de aprendizagem de vocês. Combinado? Não precisa mandar foto para a tia Ídola, não precisa copiar, porque quando vocês respondem lá no computador ou pelo celular, automaticamente a tia Ídola já recebe e já vai corrigir. Tudo bem? Um beijo. Tia também quer agradecer a todo mundo, certo? Tia quer agradecer a mamãe, ao papai, tia, tio, irmão, irmã, prima, avô, avó, que estão acompanhando vocês no desenvolvimento das atividades. Então, meu muito obrigada, tá bem? Um beijo e até amanhã, nossa aula às 8h30 da manhã, não esqueçam. Combinado? Espero vocês. Tchau!